Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto e análise, sim. E se você quer aprender o que eu faço, eu te convido a você participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Uma oportunidade única. Esse congresso acontece apenas uma vez por ano e você pode ter a possibilidade de passar um dia inteiro comigo. Para você saber mais das condições, ingressos e os dias, acesse nãomintapramim.com.br/evento e aqui no primeiro comentário fixado também vai estar o link para você adentrar nesse mundo do congresso e se surpreender e mudar a tua vida. Você vai aplicar a linguagem silenciosa principalmente nos abusadores, nos canalhas, naqueles que querem te dar um golpe, pessoas que estão ao teu lado e querem te enganar. Então fique atento, você pode tomar essa decisão e mudar a história da tua vida. Aquilo que já aconteceu, já foi, mas você pode se blindar, porque ninguém tá livre de mentirosos. E hoje vamos analisar quem? Vocês me pediram lá no Instagram, muita gente pedindo, mandando direct. Ricardo, analisa o Marçal. Ricardo, analisa o Nunes. Ricardo, você vai analisar as eleições e tudo mais? Eu já venho fazendo isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas começam a ter contato a partir de agora. Então eu aconselho fortemente que você assista as outras análises sobre os candidatos, lembrando, não é uma análise política. Tem gente que fala assim, nossa, Ricardo, você vai analisar a política? Eu analiso comunicação. De que forma? Inclusive eu faço isso profissionalmente. Antes disso eu já fazia empiricamente pelos meus estudos. Eu estudo comunicação acho que desde sempre. Eu sempre busquei isso desde a tenra idade. Eu era monitor de sala, eu que fazia os workshops, apresentações, seminários. Eu sempre gostei disso, mas profissionalmente, ganhando dinheiro com isso, sendo contratado para isso desde 2012. Eu estou há 14 anos treinando pessoas a se comunicar, fazer análises, adequar essa comunicação. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma análise dessas pessoas, desses candidatos. Não é uma análise política, mas é uma análise desses candidatos. Se nós vamos analisar um psicopata, a gente faz o quê? Um perfil psicológico. Nós vamos analisar, muitas vezes, uma declaração, nós vamos ver as incongruências dessas declarações. Inclusive, eu fui convidado pelo Flow News, ali com o Tramontina, Carlos Tramontina, e foi um dos maiores Flow News. Normalmente tem 1 hora, o meu foi 1h40. Por quê? Porque ele adentrou profundamente nesse aspecto da análise da comunicação desses candidatos. E é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer o que eu encontrei de mudanças, por isso, de novo, eu aconselho fortemente, assista as outras análises para você ficar muito mais inteirado no que está acontecendo nessa corrida aí pela cadeira da Prefeitura aqui de São Paulo. Eu vou falar um pouco desse último debate que aconteceu na Gazeta e também nessa sabatina que aconteceu no Roda Viva ali com a Vera Magalhães e o seu séquito de jornalistas. Beleza? Dito isso, beba água, beba muita água. Jamais esqueça. E taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos para você ficar ligadinho aqui no canal. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Vai lá, inscreva-se no canal, é grátis. Depois, habilite as notificações, também é grátis. Aperte o sininho. Antigamente, só por você apertar o sininho, era o elegível, ou seja, capacitava você para receber todos os vídeos. Hoje não, depois de quase 7 milhões de pessoas seguindo aqui o canal, além de você apertar o sininho, você tem que se tornar relevante para o YouTube, para que ele priorize os envios para você. Ricardo, como é que eu faço isso? Primeira coisa, dê like nesse vídeo, em todos que você assistir, e comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, o YouTube vai falar, poxa, essa pessoa está sempre comentando, poxa, ela está dando like, poxa, ela está compartilhando, então ela gosta do canal, então eu vou mandar os próximos vídeos para ela, eu vou priorizá-la nos próximos envios, beleza? Então vamos lá, Ellen vai fazer aqui toda a ilustração do que eu vou comentar aqui. Eu fiz, inclusive, algumas anotações para Ellen, inclusive, encontrar o que eu estou dizendo. Vamos começar com o Ricardo Nunes. Se você lembra, lá na última análise, eu tô achando que eles assistiram minhas análises, viu? Porque eles estão mudando a forma de se comunicar. Como é que o Ricardo Nunes se comunicava? O Ricardo Nunes, ele era um cara do sistema, ou seja, ele tá lá na cadeira, ele tem a máquina, ele tem
a produção dos afazeres da prefeitura. Ele é que está lá. Por conta disso, hipoteticamente, ele deveria ser aquele mais capacitado, caso ele estivesse fazendo as obras. Eu vou te falar, de fato, ele está fazendo muita obra. Ele está fazendo muita obra. Aqui, inclusive, a gente está na periferia aqui de São Paulo, não a periferia da periferia, mas a gente está aqui na Zona Norte, na Zona Leste da Zona Norte, e eu tenho visto muita coisa. Eu tenho andado aqui pelas marginais, eu tenho andado em várias pontes, viadutos, ruas que as quais nunca eu vi um asfalto novo, uma revitalização de praças, aqui mesmo do Tomás Amazônia, as coisas estão acontecendo. Só que ele não estava conseguindo criar essa conexão, porque ele falava muito de dados, era muito estatístico. Então ele ficava dizendo assim, olha, São Paulo tem 47 mil consultas, e a gente agora foi para 57 mil consultas, inclusive a CGM tem 7 mil, a gente quer ir para 10 mil, inclusive temos aqui também as UPAs que atendem não sei quanto, e ele ficava vomitando números e blá 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 blá, e não trazia o benefício disso. E era muito embolado os números. Você pode perceber que hoje ele está falando menos números, está pausando mais a forma de se comunicar e está trazendo um pouco mais de benefício. O que isso implica na vida das pessoas? E foi o que eu tinha dito na outra análise. Então parece que ele está ajustando isso. Ele está parando um pouco essa situação de só vomitar números, mas mostrando a transformação na vida das pessoas. Só que, lembrando, todos eles mudaram a forma de comunicação por conta do Pablo Marçal. Eu vou falar isso depois lá no final. Mas, guarde isso. Esse é o ponto que eu estou percebendo na transformação do Ricardo Nunes, mas depois a gente vai falar exatamente Ricardo Nunes e Pablo Marçal, beleza? Eu acho que aqui mais... Bom, deixa para depois para eu criar aqui essa linha. Podemos falar dela, inclusive, agora, né? Tabata Amaral. Tabata Amaral também mudou sua forma de se comunicar. Ela era a mais flat. Ela era aquela que era muito chata. É como eu disse, parecia... Na comunicação isso é muito chato. Como eu disse, eu dou treinamento para pessoas dos mais diversos tipos. Já fiz para político, pastores, CEOs, apresentadores profissionais, pessoas que nunca falaram e precisam falar, pessoas que fazem muitas reuniões, é o Extreme Speaker. Então, se você quiser também, vou até deixar aqui no fixado também, vai encher o saco da Dani lá, vamos deixar aqui o WhatsApp direto dela para você conversar com ela. E eu peguei muitas pessoas igual a Tabata, ou iguais a Tabata, que era uma coisa meio monotônico. Era blá 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 blá. E cara, ninguém aguenta isso. As pessoas, o balelômetro, a pessoa muda rapidamente da atenção. E outra, os gestos dela eram muito contidos. Olha, inclusive a Ellen deve estar colocando agora, se você pegar no debate da Gazeta, ela fala naquele monotom e esse é o jeito dela de falar. Tanto é que ela está lutando com isso agora nos próximos debates, que é e fica sempre naquele monotom, sempre aquele rostinho angelical, aquele, né, a paleta de cores até mudando um pouquinho. Você vê que ela tá agora com acessórios muito mais contundentes, ela tá até com a pulseira da She-Ra, né? Tchau, ou da Mulher Maravilha, né? Tchau, tchau. E ela tá usando acessórios mais robustos, talvez para quebrar esse modelo angelical dela. Então, olha que interessante. Ela tá usando linhas mais retas, mais contundentes, cores mais fortes, porque ela tava com uma cor pastel, era quase uma senhorinha de 57 anos, né? Tipo assim, aquelas cores meio pastel, aquele cabelinho e tal, e ela tá vindo com uma situação mais incisiva, mais enérgica, cores mais enérgicas, a paleta parece estar mudando um pouco, os acessórios, e ela sempre de uma maneira contida. Agora, os gestos dela estão tipo quase um Macarena, Macarena, ela não tá até em excesso, mas para quê? Muito provavelmente alguém técnico em comunicação ou até um fono está falando para que ela use a marcação da mão para que não fique papapá, papapá, papapá. Então ela está usando esse modelo para que ela se lembre que ela tem que fazer uma comunicação mais incisiva, mais de soquinho, para que ela mude a conotação de falar assim, porque ele tem um processo, e esse processo São Paulo não aguenta mais. Então você vê que ela já está mudando um pouco. Vamos falar depois dela atuando com o Marçal, porque realmente os debates, eles estão indo para uma linha como eu interagi com o Marçal.
Inclusive, no último debate, só foi o Marçal, a Marina Helena e a Tabata. Os outros 3 fugiram porque eles não sabiam como lidar com o Pablo Marçal. Então, Tabata está mudando a forma dela se comunicar com paleta de cores, acessórios, até o ritmo vocal dela. E isso ajuda bastante. Eu acho que ela está indo bem nessa linha. Nesse último debate, eu acho que ela foi super bem. Eu acho que ela conseguiu sair daquele aspecto da menina do seminário, né, que é escolhida porque tem uma cara angelical e uma pronúncia boa, mas isso não é o suficiente para trazer credibilidade. Mas ela está evoluindo nesse quesito de comunicação. Vamos falar agora de Datena. Datena caiu no corte. Datena não aguentou. Inclusive, ele vai pra cima do Marçal. Tanto é que fica uma situação até... Põe um pedacinho aí, Ellen, pro pessoal ver. A intermediadora lá, né, a host, ela parecia uma mãe, né, que ela falava assim, gente, vamos parar com isso. Datena, volte aqui. E você também, parecia uma mãe. Os 2 vão perder. Os 2 estão de castigo. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor. Vem cá, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Então ficou ridículo a situação. Por quê? Porque o Datena falou, tá, eu vou aí, não sei o quê, babá. E falei, então vem aqui do lado pra ouvir, eu falo na tua cara. E ele veio. E aí a cara do Boulos é tipo assim, caraca, Marçal conseguiu mais um corte homérico. No outro foi comigo, com a carteira de trabalho, agora foi o Datena que acabou indo lá pra cima dele, né, pra perto do púlpito dele ali. E realmente é um descontrole. Você não... Cara, é um descontrole. Se você gosta ou não do Datena, ele ficou descontrolado. Ele não aguentou a pressão do debate, a pressão da provocação, e debate é isso, é provocação sim. Depois eu vou aqui de novo explicar a evolução dos debates, a evolução da propaganda presidencial, ou melhor, para qualquer cargo executivo, né, prefeito, governador e presidente, e explicar essa diferença que acontece no decorrer dos últimos 30 anos aí, até um pouco mais. E ele não aguentou essa pressão. Tanto é que ele mudou um pouco, porque eu falei que o Datena, ele é um candidato que não parece ser um candidato, ele parece ser um apresentador que colocaram lá. A vocalização dele era uma vocalização, timbre de um apresentador, que tem que ser diferente quando você está falando com público e um público que não é o seu telespectador. Então tem... O Silvio Santos, inclusive, falava isso. Ele falava assim, para cada quadro eu tenho uma tonalidade, um ritmo e uma feição diferente. Então se ele ia fazer a pegadinha, era de um jeito. Se é o Roda Jequiti, oi! Se era o... Agora, senhoras e senhores, vamos começar aqui um namoro na TV. Mandem cartas se você está interessado. Ou então quando ele fazia, por exemplo... Ou você está certo disso? Ou você quer os... Então, a risada era diferente, o olhar era diferente. E o Datena não consegue ser outra coisa a não ser Datena. O Datena é o Datena. E aí as pessoas se identificam com o apresentador. Agora ele melhorou um pouco, parece que ele estudou um pouco mais, mas mesmo assim, coisas super genéricas, superlativas. A gente até fala que isso é referencial perdido na programação neurolinguística, que é tipo, vamos melhorar, vamos fazer, vamos acabar, vamos terminar. Continua do mesmo jeito, não tem nada específico, real, de como solucionar. É sempre algo muito abstrato. Sempre temos que melhorar, temos que acabar, temos que evoluir, temos que eliminar, temos que construir, temos que transformar. Então é sempre um verbo perdido, sempre um referencial tipo, mas como, né? De que forma? E ele sempre fica... O que melhorou foi o isso melhorou. Por quê? Isso é um agregador de tempo. Isso é falta de treino, falta de traquejo em falar de improviso. E como ele sempre fala de improviso lá na televisão, ficou muito esse e ele levou isso pro debate. Nesse último debate, eu vi muito pouco ou quase nada disso, mas caiu na provocação, na pressão, não aguentou a pressão e ele acaba criando um grande corte, porque ele disse, você devia perder mesmo todas as suas redes, devia perder a sua comunicação. Então é complicado falar um negócio desse, ou seja, ele apoiando a censura. Você discordar do que a pessoa diz é uma coisa, você não deixar a pessoa falar é outros 500, e ele ainda se aproxima. Vamos agora de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, ele tentou uma tática muito rápida, viu que não colou e aí voltou ao mesmo modus operandi do primeiro episódio, que era o quê? Mas calma que eu vou depois explicar o que todos eles, o que ficou inerente em todos eles, uma mudança, menos na Tabata.
Eu creio que a Tabata ela até tentou, mas parece que ela não ficou tão confortável com isso. Do jeito dela, ela foi um pouco mais... Ela não entrou, ela atacou, mas ela... do jeito dela. Vou explicar essa segunda parte da análise. E aí o Boulos, de novo, ele estava menos sorridentão, menos plástico, porque no primeiro debate era impressionante. Ele parecia realmente um boneco de propaganda de margarina. Porque existe o Boulos invasor, existe o Boulos que corre, bate na polícia, é preso, xinga, é contra o sistema, né? Aquele cara que vai pegar a propriedade alheia. E aqui o gestor, o qual ele nunca foi. Então ele se vende, e aí isso eu vou explicar como essas coisas são criadas, principalmente ali por volta do ano 95, 96, e explodem em 2000, principalmente em 2000, esse lance de você construir um avatar e não mais falar sobre candidatura, mas sim criar um movimento de marketing, de uma agência de marketing, para produzir aquele avatar ali, aquele personagem, aquele ator. Então o Boulos era um personagem completamente diferente, tanto é que era até demais aquele sorriso. Pois a Ellen, pegue aí, no primeiro debate, ele sempre assim, ó, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Falando, né, bom dia até pra poste, né? Passava um poste, ele, bom dia, bom. Eu lembrei da Marta pegando, cara, Ellen, resgata isso aí. A Marta Suplicy pegando na mão de um boneco lá na 25 de março. Ela foi cumprimentando todo mundo, ela pegou na mão do manequim, cara. Sabe ver como é uma reação de tipo assim, de osmose, né? Tipo, ela foi cumprimentar o manequim, tipo, e vai indo. Então o Boulos, no início, ele falou o quê? Não vou responder bandido, não vou me interagir, porque foi o recado do Lula, inclusive, né? O Lula falou assim, não fale com ele, não fale, ignore ele. Mas como você vai ignorar alguém num debate? Eu não converso com um criminoso, por isso eu não vou falar com você. E aí o Pablo falou, olha aí, não responde, duas perguntas incisivas, não responde. Eu não esperava mais do que isso. E aí ele tenta começar a responder. E aí ele volta para o meio dos modus operandi e não há nada de novo. O que ficou mais evoluído na comunicação ali do Boulos foi que ele ficou menos forçado. Aquele sorriso, aquela simpatia. Inclusive, ele volta com um slogan que deu certo pro Lula. Lembra quando falam Lula ladrão? Aí o pessoal falava assim, Lula ladrão, roubou meu coração. Agora ele tá dizendo que ele é o invasor de corações, cara. A única coisa que a gente vai invadir é o coração do povo de São Paulo. Você tá entendendo o projeto marqueteiro, que é tipo assim, pega o simples, pega o supérfluo, pega o satélite. Então, qual que é a campanha? Eu sou invasor? Sim, eu sou invasor de corações. Assim como o Lula foi o ladrão de corações. Era Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Aí os marqueteiros fizeram o quê? Lula, ladrão, roubou meu coração. Cara, de novo, é agência de marketing. Simples assim. Só que o Boulos conseguiu se controlar melhor, hein? Ele não caiu nas provocações e na pressão do Pablo Marçal. Ele só desistiu de ignorá-lo, que talvez fosse a estratégia dele, e não ia dar certo. Não dá certo isso em debates. Temos agora aqui Pablo Marçal. Pablo Marçal parece que a cada debate, e essa é uma característica que eu já falei, o Pablo Marçal, ele aprende muito rápido e ele aplica muito rápido. Então ele está aprendendo e ele está ficando cada vez mais refinado nesta situação de provocar os candidatos. Cada vez mais ele está conseguindo, no Roda Viva, inclusive, ele, por mais de 1 hora, acho que quase 2 horas ali, ele conseguiu sair de várias saias justas. Existem sim algumas saias justas, as quais as pessoas querem saber sobre, por exemplo, aquela condenação que ele teve há 20 anos atrás, que ele participou ali, o garoto ali que instalava os programas de captação de e-mails ali, para depois o pastor ir lá e dar o golpe dele, toda aquela coisa toda, mas as pessoas estão trazendo outras coisas, como, por exemplo, a aeronave. Porque assim, amigo, você entrou na política, os caras vão te olhar com lupa. Então, por exemplo, ele comprou uma aeronave, aí o cara que fez a parte de despachante tinha um problema. Ah, então esse cara tem um problema com drogas, não sei o quê, então você também tem o problema. Então eles vão vasculhar tudo. Tem o lance de um produto piloto que me parece... Eu não sei exatamente o que é, mas as pessoas estão levantando. Ele fica um pouco bravo com isso, ele às vezes perde um pouco, sim, a estribeira, a temperança, mas está, na medida do possível, conseguindo dar respostas e conseguindo mostrar para o público um outro lado. Então não é aquela pergunta contundente que trava. As pessoas muitas vezes dizem, não está respondendo. Não, ele está respondendo. Ele fica mais irado, ele fica mais nervoso, mas ele está
respondendo. E é o que aconteceu, por exemplo, nesse debate. No Roda Viva, as perguntas são bem melhores elaboradas. Depois tem alguns truquezinhos que eu vou falar, mas vamos falar de debate aqui primeiro. Então, o Pablo, ele está cada vez mais... Você vê que agora ele assumiu inclusive, você vê que aquela roupa não é uma roupa normal. Você vê que a gola ela é um pouco maior. Então, ele está vestido para chamar atenção. Ele percebeu isso, né? Mídia é o quanto de atenção você consegue trazer para você. Isso é marketing atual das redes sociais. Não é a qualidade do conteúdo a princípio, é o quanto você consegue atrair de atenção. Esse é o maior e principal ativo de qualquer pessoa que quer atuar na internet. Você precisa chamar atenção. Quer um exemplo? Quantos que você viu aquelas pessoas que juntavam vídeos de pessoas caindo, tomando um coice, tropeçando, aí depois vinha a pessoa e eu tô aqui vendendo aqui, ó, essa garrafa d'água porque ela é muito boa, ou a pessoa caía dando um espacate, a pessoa, e essa calça aqui, inclusive, ela é muito boa, tem stretch. O que é isso? É atenção. O maior ativo hoje da internet é chamar atenção. E ele faz o quê? Ele fica chamando atenção. Ele tira o boné, ele põe o boné, ele se comunica, ele senta, ele levanta. A roupa dele não é uma roupa tradicional. Pode perceber isso, aquela gola daquele paletó não é uma gola que é tradicional. Então são detalhes. Quando ele faz isso, ele atrai a atenção para ele, inclusive quando os outros estão falando. Você pode ver que muito provavelmente agora vão começar a imitar ele. Porque enquanto ele está falando, os outros estão falando, ele está fazendo o quê? Ele está criando movimento, ele está fazendo o M dele. Então lá no Roda Viva, ninguém aproveitava quando tinha ali as câmeras, ele tirava o boné, botava o boné, fazia o M, olhava para cima, fazia assim, fazia tchau, para chamar a atenção. Agora, só chamar a atenção se sustenta? Não, ele tem que mostrar o que ele vai fazer. Quando as pessoas perguntam sobre o projeto, ele fala sobre o projeto. Quando as pessoas perguntam sobre condenações ou associações que não estão bem explicadas, ele vai falar sobre isso. E aí ele faz os paralelos, como ficou muito claro, né, no debate da Gazeta, do Josias, né, que ele falou, Josias, se for nobre, eu serei nobre. Se você não for nobre, eu não serei nobre. E ele diz que há 2 pesos e 2 medidas para alguns jornalistas, que quando eles vão relatar um fato do pessoal que eles gostam, eles amenizam com semânticas de palavras que são mais tranquilas. E quando ele não gosta, aí é o estúpido, aí é o palhaço, aí é o coach, aí é não sei o quê, e esse aqui, olha, escorregou, olha, realmente a pessoa não precisaria ser assim, nossa, acho que foi uma falha, veja bem, ela retrucou. Então, isso acontece na semântica e na postura ali da pergunta, né? E aí ele escancara. Então, o Marçal, ele não está com medo de escancarar. Ele está zero medo de escancarar muitas hipocrisias que existem sim na comunicação eleitoral. Por quê? Vou falar aqui o que eu falei no outro vídeo, talvez você esteja vendo esse vídeo, essa análise pela primeira vez. Na década de 70, início dos anos 80, quando começa a voltar as eleições, não majoritárias, mas legislativas, ou seja, você conseguia votar para vereador, deputado, existia a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Lei Falcão, aparecia a foto do cidadão e aí um locutor para todos, então a pessoa não podia falar, só aparecia a foto dela, o número, aí aparecia assim, este aqui é Ricardo Ventura, ele é a favor do trabalho, votem Ricardo Ventura 2020, entendeu? Arthur Bravo, Arena número 2231. E aí colocava ali, todo mundo tinha ao mesmo tempo os mesmos dizeres. Por quê? Porque eles não queriam deixar que a comunicação fosse um dos itens diferenciais de convencimento. Olha que doideira. Então só aparecia a pessoa e... Para quê? Para que boas pessoas e más pessoas tivessem a mesma chance, cara. Você entendeu? Que aqueles que naturalmente eram corruptos, eram safados, que tinham passado ali, não fossem revelados. E isso vai mudando até que chega no momento entre aqueles debates inflamados do Brizola contra o Maluf, depois Lula contra o Collor, onde eles se xingavam e traziam o passado, um falava mal do outro, traziam o filho, traziam o amante, traziam todo mundo ali e brigava, você é uma encalpatada. Aí o outro, você falou isso, você falou aquilo e tá aquela loucura toda. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental, não lhe dou a parte. Antirregimental, passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Tudo aí, malufista! Malufista! Filhotes da ditadura! Quando
Quando começam a ver que isso não é bom, porque eu vou mostrar de fato quem são as pessoas e às vezes o seu lado mais animalesco, principalmente quando não aguenta pressão, as agências de marketing põem a mão, isso lá para os anos 2000, e aí são aquelas receitas de margarina, ou seja, não é mais o candidato, é o personagem candidato trazendo ali as propostas, né? Vamos falar de propostas, são os slogans, né? São a mistura daquela qualidade cinematográfica com um documentário. Então, às vezes, pessoas chorando, dizendo, é verdade, olhando, né, a câmera aqui, ele respondendo para lá, como se fosse algo natural, algo de improviso, mas tem tudo roteiro, são todos atores. Então, é a comida sumindo do prato, as pessoas festejando, chorando, é o cinza, é o colorido. Então, usa ali de submodalidades. A gente vê isso muito na psicologia, na programação de linguística, né? A forma, as cores, está perto, está longe, como é que está isso? E isso não é mais política, é só propaganda de agência de marketing para vender aquele produto. Então, quem tinha mais dinheiro e quem tinha mais tempo de televisão, ganhava. Era simples assim, porque chamava atenção. Só que daí vem a rede social. Em 15, 16, 17, 18, começa a população interagir, trocar ideia entre si. As pessoas começam a buscar informação, não na televisão, mas no Twitter, no Facebook, no Orkut. Vem trazendo, no Facebook, vem trazendo essa informação. Hoje, muito pelo Instagram, né, o WhatsApp. Então as pessoas começam a ficar desesperadas, porque o povo está se informando com o povo. Então, não assistem mais só o que diz o jornal, o que diz a propaganda eleitoral, mas o que as pessoas, inclusive do meu grupo social, dos meus grupos de WhatsApp, estão dizendo. Isso é um problema. Por quê? Porque quem hoje está na internet e quem busca a internet vai ser muito mais impactada com quem sabe lidar com a internet. Tanto é que a Tabata entra com um processo para tirar todas as redes do Pablo Marçal. E não funcionou. Por quê? Porque, de novo, as pessoas... E ela diz que não, que foi um financiamento, que existe uma mente mestra. Não, as próprias pessoas começaram a compartilhar, começaram a se ficar indignadas, falando, porra, peraí, isso aqui é censura, isso é manipulação eleitoral de um candidato, e de um único candidato. Então as pessoas começaram a ficar tão indignadas que o crescimento do Marçal foi mais exponencial ainda. Olha que doideira isso, as pessoas acreditando ainda que as obras de agência de marketing, as produções artísticas, ainda vão ter resultado. Tanto é que eu vi um comentarista dizendo assim, então é melhor acabar os debates. Olha a que ponto está chegando. É melhor acabar, vamos acabar. Por quê? Porque quando você falsamente quer colocar, vamos somente discutir propostas e que todo mundo seja educado um com o outro, você está colocando no mesmo nível pessoas que não têm a mesma capacidade e pessoas que não têm um passado que lhes seja honroso. Porque é dali para frente. Eu não posso falar do passado, eu não posso trazer à tona perguntas contundentes, eu só posso falar de propostas. Então toma cuidado com isso. Porque quando esse negócio, não, tem que ser propositivo, tal, não sei o quê. Se todos os candidatos tiverem realmente a mesma capacidade técnica, emocional, para você tocar uma empresa chamada prefeitura, que tem milhares de funcionários, tem uma receita anual de 120 bilhões, aos quais nós somos usuários, ou seja, nós somos os clientes dessa empresa chamada prefeitura, que nós somos 12 milhões, e além de nós sermos esses clientes, nós somos sócios também, porque a gente compra essas ações, ou seja, esses 120 bilhões é a gente que colocou lá. É como se fosse uma ação, de forma impositiva, ou seja, pega o nosso dinheiro através dos impostos, esse dinheiro vai para essa empresa chamada prefeitura, e essa empresa deveria dar lucro e seria extremamente robusta, sem corrupção e com pessoas que soubessem gastar 120 bilhões a nosso favor. Você entendeu? Então, será que todos os candidatos têm essa capacidade técnica, emocional e de gestão de gerir a maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo? Tem país que não tem essa receita. Então, quais são as pessoas que têm capacidade técnica, emocional para gerir 120 bilhões de reais todos os anos, dinheiro que a gente põe lá e quer ir de volta. E o marketing, ele não quer mostrar isso, ele quer mostrar que não, é só eu vender essa pessoa, criar um slogan, macetar isso daí e tá tudo bem, você entendeu? E aí apareceu
apareceu o Marçal para quê? Para quebrar essa hegemonia, essa estrutura de comunicação que era o dos debates. Tanto é que você vê que ele não tem tempo de televisão, ele não tem tempo de rádio, não tem tempo de nada e está liderando as pesquisas. Por quê? Porque ele é o mais preparado na comunicação atual. Na comunicação atual. Eu não estou dizendo se ele vai ser ou não um bom gestor, se ele está preparado ou não para gerir uma empresa desse tamanho, mas ele é o melhor preparado na comunicação atual. Isso não tem como negar. Ele no Roda Viva. Vou fazer agora esse parâmetro aí também. Eu acredito que ele está cada vez mais sabendo lidar com as perguntas contundentes. Algumas perguntas tiram ele sim do prumo. Algumas perguntas deixam ele, às vezes, ali com o reguinho de fora. E ele vai ter que saber lidar com isso daí, responder isso aí de forma precisa e direta para os eleitores. Ele está conseguindo fazer uma coisa que eu acho que a Ellen poderia colocar esse trecho quando eu estava lá no Pânico. Primeira vez que eu fui no Pânico, o Marinho fez uma pergunta para mim que eu falei, ó, isso que ele está fazendo é uma técnica sofista. Ou seja, eu crio uma verdade absoluta, né, uma proposição, para depois ir com a antitese, e aí, no meio disso, eu crio uma pergunta. Se eu começo a responder essa pergunta, eu estou validando toda a proposição dele. O que vale? É o mérito da fala ou é a apresentação visual da pessoa? Olha que legal. Se eu fizesse uma análise sua agora, a primeira coisa que eu ia pegar era a narrativa. Ou seja, o que você faz? Você pega uma verdade sua e junta numa pergunta. Se eu começar a responder, eu valido o que você está dizendo que é verdade. E muitos dos jornalistas tentaram fazer isso com o Marçal. Aí o Marçal faz o quê? Ele quebra. Fala, não, peraí, da onde você tirou isso? Essa informação, onde está? Primeiro prova essa proposição para depois vir a pergunta. E ele fez isso várias vezes. Então, quando esses jornalistas pegam toda uma opinião, toda uma questão ideológica deles, e cada um tem todo o direito de ter as suas posições ideológicas, mas não colocá-las dentro de uma pergunta. Porque se eu faço esse prólogo e depois eu vou para a pergunta, eu estou validando tudo. Então, por exemplo, imagina isso. Eu vou chegar e perguntar assim. Eu vou fazer uma pergunta para o Nunes. Sabemos que São Paulo está jogada ao léu. As pessoas estão insatisfeitas, está um caos, São Paulo está largado, o crime tomou conta, ineficiência da polícia, da gestão. O que o senhor vai fazer em relação aos atendimentos médicos? Se ele começa a responder sobre os atendimentos médicos, ele está validando toda aquela proposição que eu falei antes, sacou? Então o Marçal não está aceitando isso daí. Ele está sendo extremamente cirúrgico em o que é sua opinião e o que é pergunta. Ele foi crescendo durante o debate ali, e aí acho que a grande besteira, eu não sei se eles acharam que isso ia ser a cereja do bolo, né, das perguntas, foram falar da fé do Marçal. Então, Ellen, depois você põe aqui essa parte onde a Vera Magalhães vai falar, porque você orou para cadeirante, falou que poderia ressuscitar mortos, que poderia mudar a vida das pessoas através da oração, achando que aquilo ia ser assim o suprassumo, sei lá, de desequilibrar o Marçal. E aí ele justamente onde ele fecha com a emoção lá em cima. Por quê? Porque ele diz assim, por que as pessoas não tiram barato das outras religiões e tiram do crentinho? Porque eu sempre tive que ouvir que o crentezinho, aquele que orava, que dobrava o joelho, que jejuava, que orava pelos outros, que acredita no milagre e na fé, tem que ser ridicularizado. E aí a coisa ficou esquisita. Então fechou ainda lá em cima aquilo que eles acreditavam que ia ser talvez a parte pior da personalidade do Marçal, em ter fé. Olha isso, cara. O senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois você culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou cristão e nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga do comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver sim, quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas e eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é crente. Na quinta série eu nunca concordei que a gente ia matar. Essa pessoa ia ser um crentinho. Eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Ou seja, não tem como negar, Marçal está nadando de braçadas nos debates
e nas sabatinas, nadando de braçada. E em termos de comunicação atual, ele é o melhor. As pessoas que ainda querem utilizar agências de marketing para se situar dentro da internet, dessa comunicação de Instagram, Twitter, apesar que agora o Twitter brasileiro não pode mais buscar informações no Twitter, né? Estamos proibidos de buscar informações. Então esses livros eu posso ler, esses eu não posso ler. Estamos vivendo a Inquisição. Sabe que a Inquisição era assim, né? Você podia ler alguns livros, outros eram queimados na fogueira, porque as pessoas não poderiam ter acesso. Não é postar, inclusive, é ter acesso. Ter acesso é o que estão dizendo os outros países, é se informar. Então isso eu posso ler, isso eu não posso ler. Estamos vendo uma Inquisição onde redes sociais e pessoas inteiras, com seus perfis inteiros, estão sendo banidos, ou seja, jogando na fogueira. Ah, mas e se ele cometer um crime? Então, aquela postagem tem que ser tirada e que ele comece a responder por um crime, seja ele tipificado ali no Código Processual. Agora, você jogar todo é a mesma coisa. Olha, naquele prédio tem um assassino, então vamos jogar o prédio inteiro na fogueira porque ali tem um assassino. Ou o seu marido, a sua esposa, teve uma atitude extremamente inadequada. O que a gente faz? Então, apaga esse marido, apaga essa esposa, apaga aquele filho, apaga aquele pai. Por quê? Porque ele acabou fazendo algo errado. Então, por conta disso, a gente não vai discutir sobre aquilo, a gente vai apagar o emissor por completo. Você está entendendo onde a gente está chegando? Então, isso é complicado. Então, voltando aqui à comunicação. O Pablo Marçal definitivamente está nadando de braçada no termo de comunicação atual. Simples assim. Vamos ver agora os próximos passos. Vamos ver como esses candidatos vão atuar daqui para frente. Como é que eles vão ajustar a sua comunicação. Eu acredito muito que, se bobear, eles vão dar um jeito de tentar engessar o Pablo Marçal para os próximos debates, com regras extremamente rígidas, para que ele fique no mesmo tom de todos os outros. Ou seja, é colocar todos no nível do mais baixo. Você não pode despontar, você não pode ser único, você não pode improvisar, você não pode mostrar uma forma diferente. Você tem que estar dentro do esperado do que as agências de marketing querem para cada um. Uma coisa importantíssima aqui, a relação deles com o Marçal. Ficou muito estranho, cara, logo no início. Se a gente pegar aqui no minuto 16, a respiração ofegante do Ricardo Nunes, quando começa a interagir ali com as ofensas. Ele tá com uma respiração muito ofegante. Força uma barra para ela parecer que tá pequena. E aí o que acontece? Você tá aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado, a Marta Suplicy era sua secretária, passou para ser vice do Bolis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. E aí, todos eles começam a tentar ser um Pablo Marçal. Então o outro fala, e aí, Pablito? Aí o outro, invasão aqui, não sei o quê. Aí começa a chamar de invasor, de Pablito, todos eles. Então, o Boulos tenta ser o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes tenta ser o Pablo Marçal na comunicação. Enquanto você invade, eu entrego casa, seu invasorzinho, sem vergonha. O Datena, todos eles. A Tabata é a única que continua provocando o Pablo Marçal, mas do jeito dela. Eu não percebi uma adequação de palavras. Tanto é que não ficou bem. Você viu que a bananinha é o que você comia lá na prisão. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais... E aí teve uma coisa estranha, que quando ele fala do que está acontecendo em São Paulo, né, o problema de São Paulo, ele dá um toque, né, que ele fala assim, porque o tráfico, não sei o quê, e aí ele mete, eu não sei se foi um ato falho ou ele quis também dar uma provocada ali no Boulos, depois eu vou falar para Ellen achar esse ponto aqui. Acabou com a exploração sexual infantil, acabou com a organização criminosa, acabou ali com a corrupção. Mas basicamente as pessoas pareciam... o Datena no minuto 42, inclusive, fala assim, você transformou o debate em atores secundários, passivos dos seus cortes. Nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar. Porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como belos atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro.
seu bandidinho estelionatário virtual. Ou seja, o próprio Datena tá revelando que eles não estão sabendo lidar com o Marçal. E logo depois ele vai lá e corre em cima do Pablo Marçal. Por quê? Porque eles vieram atores passivos. Por quê? Porque eles vieram treinando para serem produtos de marketing e não atuar sob pressão e de forma improvisada. Eles não estão sabendo lidar com isso, cara. Não estão sabendo lidar. Enfim, essa é a análise de comunicação e como eles estão atuando ali no ao vivo, o que eles estão fazendo e como eles estão lidando com a comunicação atual, que é essa comunicação 360 graus, que ela vem de todos os lados, ela vem de vários padrões e ela busca a tua atenção. Basicamente é isso. Primeiro busque atenção e aí depois dê o seu recado. A internet funciona desse jeito. Primeiro atenção, depois dê o seu recado. Se você gostou, eu aconselho fortemente que você venha presencialmente passar um dia inteiro comigo aprendendo a linguagem silenciosa para você se proteger justamente de quem quer mentir para você, manipular você ou quer dar um golpe em você ou ainda você entrar num relacionamento abusivo. Toma cuidado, cara. O relacionamento abusivo não é só amoroso não é só de invasão de coração não. Ele pode estar com seu sócio, ele pode estar com os seus amigos, ele pode estar no teu trabalho. Então toma cuidado, linguagem silenciosa salva vidas. Não minta pra mim.com.br/evento ou aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Beba água, beba muita água. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.